E aí galera, meu nome é Ricardo Brasil e aqui você já sabe, é o Ganhando a Vida Doidado, o canal onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. O que a gente vai falar hoje? Índice Ibovespa. Você deve ter ouvido falar bastante. Índice Ibovespa subiu, índice Ibovespa caiu. O que isso significa? Isso significa alguma coisa? Significa. Hoje eu vou esmiuçar tudo aqui pra vocês vão saber o que significa índice Ibovespa. E aí você me pergunta, Pô, é Bovespa? É Ibovespa? Mas a Bovespa não mudou o nome pra B3? não, o índice continua se chamando índice Ibovespa. O código dele, do índice, se você quiser procurar aí, é IBOV. I-B-O-V. IBOV. Você acha lá o índice. Apesar de hoje a bolsa se chamar B3, tá? Mas o índice continua sendo Ibovespa. Já deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreve aqui no canal. E também, não esquece de compartilhar. Bem, o índice foi criado em 1968. Pô, esse negócio aí, ó, é mais velho do que eu. Esse índice aí já existe faz um tempão. E o que ele significa, a grosso modo? Ele é um índice teórico de ações, onde ele tenta simular ou tenta refletir a oscilação de um grupo de ações. Só que esse grupo muda o tempo inteiro. Quando é que ele muda? Quando tem o rebalanceamento do índice. E quando é que ele é rebalanceado? O primeiro é de janeiro a abril, 4 meses. Depois, de maio a agosto. E o último, de setembro até dezembro. E ela entra em vigência na primeira segunda-feira do mês. Tá? Por exemplo, no mês de maio a agosto, quando é que esse índice passa a valer, ter esse rebalanceamento? Na primeira segunda-feira de maio. Só não acontece isso caso tenha um feriado. Caso esteja um feriado na segunda-feira, então a vigência do novo índice, tá? Entre aspas, é na terça-feira. O que isso significa? Significa. Significa. O que isso significa? Significa que a cada 4 meses entra ação, sai ação do índice, tá? Hoje, quantas ações tem no índice? Hoje tá com 67, mas não é uma afirmativa, tá? Amanhã pode estar com 60, já teve com 50 e poucas, pode estar aumentar, pode estar com 70. Às vezes continua até com 67 pro próximo período, desses períodos que eu falei. Só que às vezes o que acontece é ter um rebalanceamento dele. Às vezes o Petrobras está valendo 10% do índice, PET3 e PET4 equivale 10% disso tudo. Às vezes, dá uma puxada ali e tal, passa a valer 9%. E aí uma ação que tinha 5% do índice passa a ter 6%. Ele é um índice que acaba sendo ponderado. Ele não é igualzinho. Você não vai pegar 67 ações, pegar o índice, dividir por 67, cada ação vale 1 sobre 67 avos. Avos. Gostou, né? Eu estudei matemática pra isso aí. Cada ação tem uma participação do índice. Só pra vocês terem noção do que eu tô falando, vou falar aqui das principais. Só a Vale do Rio Doce representa hoje 12,7% do índice, ou seja, quase 13% do índice. O que isso significa? Isso significa que se a Vale do Rio Doce subisse 100%, ela vai influenciar no índice, então, 13% do índice. Se as ações ficassem todo mundo zeradas e só a Vale do Rio Doce subir 100%, o índice Bovespa ia subir 13%. Ou Vale do Rio Doce subiu 10%. Se ela representa 13% do índice, mais ou menos, se Vale do Rio Doce sobe 10%, significa que o Ibovespa subiria 1,3%. Só por conta do Vale do Rio Doce, independente das outras. Aí tem que ver se as outras estão caindo, estão subindo e fica fazendo essa regra de 3. Quais são as principais ações do índice Ibovespa hoje? Anota aí, ó. Vale 3, tá? Que é Vale do Rio Doce, representa quase 13% do índice. Você tem também Itaú Unibanco, que é Itub 4, representa 10%, um pouco mais, 10,3%. E no Itaú mesmo você tem a Itaúsa, tá? Itaú SA, que representa mais uns 3%. Ou seja, se você pensar no grupo inteiro, só Itaú aí também já são uns 13% quase aí desse índice. Quem vem tem grande relevância? Petri 3 e Petri 4, que juntas, que é Petrobras, representam mais ou menos 9,5% do índice, tá? 9,5% do índice. Uma vale acho que 6 e pouco por cento, outra vale uns 2 e alguma coisa, ou 3. Ela vai dar uns 9,5%. Ou seja, ela não é mais a principal. Acho que já foi no passado, hoje em dia você vê que vale. E a própria Itaú de 10% já é maior do que a Petrobras, referente ao índice Bovespa. E Ambev também. Ambev, aí, haha, vamos beber cerveja hoje? Vamos beber. Ambev representa mais de 6% do índice. O que isso significa, tá? Eu falei aqui de quantas ações? A Ambev 3, Vale do Rio Doce, que é Vale 3, Itaú, que eu tô falando de Tub 4 e ITS 4, se eu não me engano, que seriam as duas ações de Itaú, Petri 3, Petri 4, só essa galera aí junta, só essas 6 ações que eu falei, sendo que 2 aí é de Itaú e 2 de Petrobras, só elas representam 40% do índice. O que isso significa? Significa que as outras 61, putz, coitada delas, elas valem bem menos. E o que isso significa no geral, galera? Se vocês entenderam aqui, que tipo, são 67 ações hoje, amanhã podem ser 65 ou 50 e poucos, isso não importa muito. Mas o que importa aqui é o seguinte, se você tem um índice lastreado, digamos assim, no valor de ações e as ações sobem, significa basicamente quando você vê o William Bonner lá, o índice Bovespa subiu. A maior parte das ações
subiram. Basicamente significa isso. Claro, você tem umas distorções aí, como eu falei, 6 ações aí equivale a 40% do índice. Eu não sei se a Bovespa tá certa, ó, vou lavar minhas mãos aqui. Mas parece um pouco discrepante, porque se essas 6 ações subirem, elas representam 40% do índice. Ou seja, talvez tenha uma distorção aí, mas a Bovespa usa toda uma questão de negociabilidade, quantas vezes elas foram negociadas, o volume dela, se tem tag along, se não tem o percentual de tag along, ela usa todos esses cálculos aí, ó. Isso aí é pra explodir a cabeça, que eu fui dar uma olhada aqui na regra da Bovespa, mas é tanto cálculo, que, pô, eu sei só fazer conta de mais e de menos, entendeu? Aí, você acessa o link aqui, você é matemático aí, quer calcular essa bagaça, você coloca aí no Excel e se resolve, beleza? E a forma que a Bovespa calcula, e como é que ela calcula esse índice, afinal de contas? Tem algumas regras aí, e eu vou tentar falar as principais. Tem outras? Tem. Quem quiser, coloca aqui na descrição. A primeira regra aí que eu lembro é o seguinte: penny stock. Já ouviu falar em penny stock? São as ações pequenininhas e tudo mais. O que a Bovespa considera? Ela não acha saudável você ter penny stocks no índice. Por quê? O que a Bovespa considera penny stocks? Ações abaixo de R$1. Se a ação é abaixo de R$1, a B3 não acha interessante que faça parte desse índice Bovespa. Ou seja, ela tá fora do índice Bovespa. Se tiver qualquer coisa, a empresa tem que se ajustar, tem que fazer um grupamento de ações, enfim. A longo prazo, você não tem nenhuma ação com menos de R$1 no índice Bovespa. Faz até sentido, porque aí você começa a ter uma volatilidade enorme, né? Se você tem uma ação de R$1, ela cai 1 centavo, é menos 1% na ação. Ela cai 4 centavos, 4% de queda. Só 4 centavos, 4% de lucro. Ou seja, a Bovespa, já de cara, penny stocks não fazem parte do índice Bovespa. Também não faz parte do índice BDR. Você lembra do episódio de BDR? Já acessa aqui. BDR, na verdade, são ações do exterior emitidas com recibos no Brasil, não podem fazer parte do índice pelas regras atuais, tá, galera? Depois essas regras aí mudam e depois vem os haters aí. Não, mas agora vale. Por enquanto, não vale. Empresa em recuperação judicial, empresa com uma administração especial, temporária especial, enfim, basicamente quando você envolve a administração da empresa, alguma coisa nesse gênero, ela não faz parte do índice. Também tem uma situação bem bizarra. Se tem uma empresa que tem a suspensão de negociação, geralmente por algum problema, enfim, com CVM, mudança de estatuto, alguma coisa assim, foi suspensa as ações. Essas ações estavam participando do índice, mas foram suspensas as negociações dela na Bovespa. A Bovespa mantém o último preço dela. Esse último preço dela foi há 10 dias atrás, então ela está participando com a mesma coisinha ali, com a mesma participação dela, com o último preço de 10 dias. Só que se essa empresa ficar 50 dias sem ser negociada, aí a Bovespa, ó, joga fora, né? Que joga fora, ela para de fazer parte do índice Ibovespa, que é o que a gente está falando aqui. E outra coisa, tem muita gente que lastreia o índice Ibovespa, tá? Por exemplo, você quer render igual o índice Ibovespa, o que tu faz? Você pode comprar o índice Bovespa lá no mercado futuro, que eu não opero, tá? Eu não opero BMF, mas você pode comprar o Ibov, só que aí tem vencimento e tudo mais. Mas se você quiser oscilar igualzinho o Ibovespa, tá? Imagina que você tem 100 mil reais, vamos lá. Você tem 100 mil reais. Vale 12% desse índice, ou 13. Você vai pegar 13 mil reais e comprar de Vale. Ah, Petrobras 4 e Petrobras 3 vale 9% desse índice. Você tem que fazer direitinho lá. Aí você compra 3% de Petrobras, 3 mil de Petrobras 3 e mais 6 mil lá de Petrobras 4. Ah, Ambev vale 6,5%. Então você compra 6.500 de Ambev 3. E se você fizer isso certinho, a tua carteira vai render igualzinho o Ibovespa. Se você quiser fazer esse teste, dá-lhe corretagem. Mas enfim, hoje em dia dá pra você fazer isso com essas corretagens baratinhas, não é? Modal mais patrocinadora. Se você quiser simular exatamente o índice Bovespa, você pode pegar 100 mil reais ou 10 mil reais, não importa quando você tem, e separar direitinho. Você vai no site da Bovespa, que já tá aqui no link, você vai saber exatamente a composição, e comprar proporcional. No final de 4 meses você vai ver que a sua carteira oscilou igualzinho o índice Bovespa. É uma coisa bacana. Então, se você fizer isso, você vai entender muito bem o que representa. E aí quando você ouve lá o Sadenberg, Samidama, William Bonner falando, pô, o índice Bovespa subiu, o índice Bovespa caiu, agora você já sabe o que é. Agora você pode chegar naquele teu jantar e falar, pô, agora eu sei, o índice Bovespa subiu, mas foi porque a Petrobras saiu alguma notícia que ela subiu muito e ela representa tanto do índice, as outras caíram. Enfim, ou o inverso, como Petrobras lá tem um problema, sai presidente, não sei o que lá e tal, isso influencia. Se ela representa 10%, se Petrobras, a 3 e a 4, caem em 10%, isso vai representar 1% do índice, tecnicamente. Aí você fala, ah, mas o índice hoje fechou no 0 a 0, é? Mas na verdade a maior parte das ações ficaram no 0 a 0 ou subiram, porque só a Petrobras saiu presidente e caiu 10%. Se era para ter caído 1%, as outras subiram. Enfim, agora você já tá com uma ideia do que é o bendito
índice Ibovespa. Galera, espero que esteja claro. Tem dúvida? Deixe seu comentário aqui. Não deixa de dar seu like, ativar as notificações. E por hoje, pregão encerrado. Porra, agora eu vou ter que ler, maluco. Recuperação judicial, intervenção, administração temporária. Tá, BDR. Mas o que significa mais? Eu não sei mais o que eu falo. Assim... Não, quer dizer, é basicamente isso, mas não sei se dá algum exemplo mais prático, entendeu? Acho que você falou mesmo. Sobe por causa de que as ações sobem e desce porque desce. Tá. E por hoje, pregão. Merda. Bem, modal mais, patrocinadora. Aí, Ju, isso aí o Tomás vai falar se vai entrar ou se não vai entrar, tá? Depende se a gente vai assinar o contrato. Mas sim.